A graça nos basta. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesso, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 ao 10. Resolvi fazer um comentário deste capítulo para nossa reflexão. Esse texto me chamou muito a atenção pela forma sublime que o apóstolo escreveu, deixando para nós um grande exemplo, uma grande lição de humildade, temperança e longanimidade. Ele começa dizendo: em verdade que não convém gloriar-me. Paulo também escreveu em outro lugar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Paulo nos dá um exemplo, um grande exemplo de domínio próprio. Um dos atributos adquiridos pelo poder do Espírito Santo. Uma fatia do fruto do Espírito. Não nos convém gloriar-nos. Veja o que escreveu Jeremias. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23, 24. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor, Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, 14. A soberba é o pior de todos os defeitos do ser humano. O orgulho não nos deixa ser submissos e bloqueia os nossos olhos espirituais para não enxergarmos a verdade. O bom discernimento é concedido aos humildes. Veja o que Jesus falou a esse respeito.
Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Paulo também escreve aos Romanos, e no capítulo 1, verso 22 e 23, está escrito: dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagens de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. O orgulho é uma porta aberta para todo tipo de pecado. Foi nesse viés do orgulho que um anjo se rebelou contra Deus. E aí então, esse anjo conseguiu iludir a muitos. O pai de todas as rebeldias, de todas as rebeliões que se posicionam contra a vontade de Deus e daquilo que é correto. Paulo continua dizendo ainda, no primeiro verso: mas passarei as visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12, verso 1. Paulo foi instruído no seu ministério pelo próprio Deus. Ele recebe coisas sublimes que jamais haviam sido revelados a outros antes dele. Ele foi escolhido por Deus para doutrinar a igreja, e isso tem causado um grande impacto nas igrejas, principalmente nas igrejas atuais, que tendem a não aceitarem os ensinamentos de Paulo e ousam a dizer que Paulo escreveu somente para a sua época. Coisa sem sentido. Eles criam com isso um terceiro testamento, e isso é apostasia. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, verso 37. Paulo recebeu uma nova formatura na faculdade celestial, tendo como professor o próprio Cristo. Paulo faz o seu relato na terceira pessoa do singular. Para não dizer eu, ele disse um homem. Em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, era fariseu, filho de Hebreu, extremamente zeloso da lei, perseguidor da igreja de Cristo. Agora o perseguidor passa a ser perseguido. Filipenses 3, verso 5, 1 Coríntios 15, verso 9 e Atos 8, verso 3, Gálatas 1, 23. Paulo foi aluno do famoso Rabino Gamaliel. Nasceu em Tarso, na Cilícia, e era por nascimento um romano, mas foi enviado para Jerusalém e lá foi formado por Gamaliel e tornou-se um grande líder do povo judeu, culto, poliglota, mas não conhecia a Cristo pessoalmente. Quantos líderes religiosos não estão na mesma situação de Saulo antes do encontro pessoal com Cristo? Conhecimento, sabedoria, mas não conhece a Cristo.
Paulo continua sua fala dizendo que se gloria no arrebatamento que tivera, mas em si mesmo não, a não ser nas suas fraquezas, ou seja, nas lutas que enfrentar por amor do Evangelho. E ele chega a dizer que se quisesse se gloriar, tinha motivos para isso. No entanto, ele não queria ser honrado além do necessário. Paulo era prudente e não queria chamar a atenção da igreja para ele, e sim para Cristo. Ele não queria ser idolatrado, então por isso se expressou dessa maneira. Ele aceita a vontade de Deus em lhe provar, sabendo que isso era para ele como uma rédea, um freio, para controlar suas emoções e não deixar o seu ego lhe dominar. Para não voltar a ser um fariseu como antes. Paulo diz que Deus o provou e lhe deu um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás o esbofeteava. Por que viria a ser isso? Esse é um dos trechos bíblicos mais polêmicos das Escrituras. Muitos tentam explicar o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Todavia, ninguém consegue com exatidão. Eu não tentarei explicar. Já ouvi muitas opiniões de grandes estudiosos. Nenhuma me convenceu. As mais absurdas de todas foram a de que Paulo sofria os impulsos carnais pela falta de mulher, e de que Paulo tinha uma mulher. As duas são facilmente refutáveis. A Bíblia deixa clara que Paulo não tinha mulher e se fez eunuco pelo Evangelho. Paulo não cita em lugar algum a dificuldade de estar sem mulher. Pelo contrário, ele diz: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Paulo confessa que não tem mulher e nem vive abrasado. 1 Coríntios 7, versos 7, 8 e 9. 1 Coríntios 9, verso 5. Sabemos que o espinho de Paulo não tinha nada a ver com pecado. Não era causa de nada que ele tinha feito, pois o próprio Deus o permitiu, como um freio para não se exaltar. Eu acredito que todos os homens de Deus, que são usados por Deus de forma sobrenatural, têm um espinho na carne, pois o homem é inclinado para o orgulho e é preciso um controle. Deus nos deu espinho. Deus permite na nossa vida. Todas as vezes que tentamos tomar o seu lugar, quando nos gloriamos, isso nos traz consequências dolorosas. Portanto, devemos sempre dar a Ele toda a glória. Só Ele é digno. Paulo deixou claro que o espinho foi Deus quem colocou no seu caminho. E o diabo recebeu permissão para enviar um mensageiro que esbofeteava Paulo. O espinho na carne de Paulo era uma perseguição,
um mensageiro ou agente do diabo que lhe esbofeteava. O problema não é saber qual era o espinho, mas como ele era esbofeteado. Paulo disse que por 3 vezes orou ao Senhor para desviar dele essa perseguição. E a resposta do Senhor não foi um sim para o que Paulo pediu, e sim um não para o que ele pediu. No entanto, veja o que o Senhor falou: a minha graça te basta. E você está preparado para receber um não do Senhor? Deus nem sempre nos responde da maneira que queremos ouvir. Às vezes ele se cala por um tempo. Às vezes ele age no silêncio e às vezes nos responde não. Paulo não foi o único que ouviu um não do Senhor. Moisés ouviu não. Davi ouviu não. Jeremias ouviu não. Samuel, enfim, todos os homens de Deus. Nós vamos ver em vários lugares Deus dizendo não para os seus servos. Podemos encontrar em Deuteronômio 3:26, em Jeremias 7:16, em 11:14, Samuel, ouviu não, Abraão e todos os homens. Nem sempre a resposta do Senhor foi a que eles buscaram. Deus não fez a vontade de Paulo, e sim a sua própria vontade. Os pragmáticos não aceitam a vontade de Deus e usam o determinismo, dizendo: eu determino isso, eu determino aquilo. Quem somos nós para determinar nada? Deus determina tudo. Ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Somos servos e temos que servir o nosso Senhor e querer que Ele nos sirva e faça a nossa vontade é um absurdo. Ele faz o que Ele quer, o que Lhe apraz na nossa vida. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, verso 2. Paulo tinha prazer em ser participante das aflições de Cristo. E dizia ele: para não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos, capítulo 1, verso 16. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6, 17. Os pragmáticos dizem: não aceito tal coisa na minha vida. E atribuem toda provação ao diabo. E diz que Deus não prova ninguém. Eu nem vou aqui mostrar a lista de versículos que mostram que Deus prova os homens. Basta-lhe a história dos homens de Deus, a história da igreja. Deus provou Jó. E muitos homens de Deus foram provados. Leia Hebreus 12, versos 6 e 14 e veja o que está escrito. Deus prova sim a todos quanto ama.
Paulo era enfermo, passou necessidades, fome, sede, frio, calor, naufrágio, prisões, açoites, apedrejamento, calúnia, desprezo, até dos próprios irmãos e etc. Mas disse que aprendeu a conviver com tudo isso. Filipenses 4, verso 11, 12 e 13. 2 Coríntios 11, 20 e 28. E Gálatas 4, verso 15. Todos os que querem viver uma vida de piedade sofrerão perseguições. Em Cristo. Todos os que querem viver uma vida de piedade em Cristo sofrerão perseguições. 2 Timóteo 3, verso 12. Deus diz não para Paulo, quando nega seu pedido, todavia lembra a ele da riqueza que já havia lhe dado e diz: minha graça te basta. A graça é suficiente. Pode faltar tudo. Tendo a graça, temos tudo. Por isso, a graça nos basta. O Senhor diz que o seu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, pois quanto mais o homem reconhece sua fragilidade, mais Deus o reveste. Quanto mais o homem se humilha, mais Deus o exalta. Quando estamos em apuros, Deus aparece e manifesta seu poder nas nossas vidas. Paulo continua dizendo que tem prazer nas suas fraquezas, para que nele venha habitar o poder de Cristo. Paulo encerra dizendo assim: quando penso que estou fraco, estou forte. Veja que Paulo não está dizendo que tem orgulho de ser um homem fraco no sentido pecaminoso, como muitos acham que quanto mais pecam, mais são agraciados pelo poder de Deus e se orgulham nessas fraquezas, usando esses textos para justificar os seus erros. Paulo faz questão de citar as fraquezas às quais ele se gloria, ele se orgulha, as quais são injúria, necessidades, perseguições, angústia, enfim, Paulo se gloria na cruz de Cristo. Paulo se gloria em ser participante das aflições de Cristo. Paulo se gloria pelo fato de reconhecer a fragilidade e necessidade humana, necessidade de um Deus misericordioso e soberano. O que aprendemos com essa lição? Aprendemos a aceitar sempre a vontade de Deus e a buscar sempre a sua misericórdia. E excessivamente abundar na sua graça, o que verdadeiramente nos importa. Aqui aprendemos a ser pobres de espírito, reconhecer nosso estado miserável sem a graça de Deus e tê-la em nós como a única riqueza, a profunda riqueza, como está escrito em Romanos 11:33. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Com apenas esses 2 capítulos que Paulo escreveu, entre outros, já arrebentamos de forma indiscutível com as diversas heresias da crentandade moderna. Como, por exemplo, o pragmatismo, confissão positiva,
relativismo, egocentrismo e todos esses ismos que são filosofias humanas heréticas, que têm confrontado o evangelho do reino e estabelecido o evangelho dos reinos, dando origem a essa maldita teologia da prosperidade material e levando o mundo gospel a esse caos irreparável, exceto a volta de Cristo, que tudo fará, e será estabelecido um reino eterno e plena vida para os justos e juízo para os ímpios. Então não tem como reparar esse mal, não temos como evitar, mas temos que fazer a nossa parte, temos que interagir com o Evangelho, levando as pessoas a abrir os olhos para que algumas pessoas possam escapar. E sabendo que quando o Senhor vier, Ele vai perfeitamente julgar as nações. Ele irá julgar os ímpios e os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos doutores. Esse falso evangelho não se contenta com a graça e tem que se acrescentar muitas coisas. O evangelho que põe o homem no centro do universo, antropocentrismo. E Cristo é visto como um servo que tem que atender às demandas do homem. Como disse um bispo, um dos maiores, mais famosos do Brasil, um grande herege, disse ele em um culto com centenas de pessoas: Deus prometeu abrir as janelas do céu para nós, agora temos que exigir dele que cumpra a sua promessa na nossa vida. Ele tem que fazer. Nós temos que exigir. Muitos ainda estão presos nessa visão da antiga aliança, olhando somente para essa terra. Veja o que Paulo disse em uma das suas cartas aos Coríntios: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15:19. As riquezas dessa vida, comparada à vida eterna, é uma miséria. Portanto, convertam-se. Busquem as riquezas eternas. Paulo ensinou a mesma coisa aos Efésios, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, verso 3. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. João 3, 27. Cristo é tudo que temos. Sem Cristo podemos conquistar o mundo inteiro. Isso torna-se nada diante do que é eterno. A graça nos basta. A graça é tudo que temos. Ela veio do céu. Ela não tem fim. Ela é eterna. Por isso, é tudo que temos. Cristo é a realidade. E como sempre diz Paul Washer, fora de Cristo tudo é ilusão. Só Ele é a realidade. Essa é uma frase bem conhecida dos grandes pregadores, como Ravenhill, David Wilkerson, Billy Graham, Paul Washer, entre outros. Só em Cristo a vida encontra sentido e significado. A mensagem da cruz é
É a mensagem do verdadeiro evangelho. O evangelho da renúncia e do arrependimento. A teologia da prosperidade é o evangelho falso, do qual os apóstolos nos alertou. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, 2 Pedro 2:3. Algumas pessoas podem dizer, já faz 2000 anos, Pedro disse que eles seriam condenados. Em breve eles seriam punidos. Um homem só dura uma vida. Logo ele morre. E depois da morte, só resta uma coisa: o juízo de Deus. Hebreus 2:27. O tempo dos hereges é curto. A felicidade eterna e a alegria sem fim é para os verdadeiros adoradores, que olham para a eternidade. Veja o que Paulo disse para os coríntios. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. As igrejas da teologia da prosperidade baseiam a sua fé no Antigo Testamento e rejeitam a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Todas as promessas do Senhor, desde o Antigo até o Novo Testamento, têm como finalidade apontar para a eternidade. E muitas coisas serviram de figura para o tempo vindouro. Muitos ainda estão nas sombras da realidade e nunca deixaram a luz da realidade, a qual é Cristo, refletir neles. Hebreus 8:8, Hebreus 10:13 mostram a antiga aliança como sombra das coisas futuras e não a imagem exata das coisas. Essas igrejas prometem que se você se dedicar e der tudo pelo Evangelho, vão enriquecer de bens. E ficam cheios de coisas materiais. Com versos isolados, enganam os simples. E contextos sem contextos geram pretexto para as suas mentiras absurdas. Jesus mandou os primeiros cristãos venderem os bens e darem aos pobres, mas não disse que eles ficariam ricos de coisas terrenas. Veja o que ele prometeu. Ele disse ao jovem rico: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mateus 19:21. Ele falou isso para o jovem rico, mas também falou para uma multidão. Vendei o que tendes, e dai esmola, e fazei para vós bolsas que não se envelheça, tesouro nos céus, que nunca acabe, onde não chega ladrão, traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Claro que Cristo não deu isso como um mandamento para a igreja, que todos viessem a deixar todas as atividades, despojar-se de todos os bens para viverem só do Evangelho. Mas ele testou a multidão para ver quem confiava nele, e poucos tinham essa coragem. Após o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos, muitos abandonaram tudo para seguirem os seus ensinos e se dedicarem a salvar almas. Ele assegurou que todos que deixassem casa, família, fazenda, por amor do Evangelho, teria ainda nessa vida 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Esse é outro versículo
mal interpretado pelos falsos mestres, que dizem que se você contribuir em uma oferta, você vai receber 100 vezes mais aquele valor. Por exemplo, se você ofertar R$1.000, você vai ganhar R$100.000. Se esses profetas fossem verdadeiros, e isso fosse mesmo assim, os homens mais ricos não seriam os maçons, muçulmanos, judeus e muitos ateus, seriam os evangélicos. Claro que, de fato, os verdadeiros ricos são os verdadeiros cristãos. Todavia, são ricos da graça de Deus. Efésios 2:7. Jesus falou para os discípulos que eles receberiam 100 vezes mais nessa vida. Esse 100 não é um número literal, é apenas uma figura. Eles seriam supridos 100%. Eles seriam supridos todas as vezes que fosse necessário, não somente 100, mas inúmeras vezes. O texto explica: em casa, em irmã, em campo, irmãos, filhos, pai ou mãe. E isso significa que onde eles chegassem, eles seriam supridos, pois teriam homens que tratariam como filhos, mulheres que fariam o papel de mãe, e muitos irmãos e irmãs, e casa para serem hospedados, e campos para que fossem refugiados. Veja que o texto diz: com perseguições. Marcos 10, verso 30. Dizer que quem é fiel tem que ser rico, dizer que riqueza material no novo pacto é sinônimo de bênção por obediência e que Cristo prometeu isso, é blasfemar do Evangelho. É chamar Cristo de mentiroso por não ter cumprido isso na vida dos apóstolos. Nem mesmo na lei, que tinha promessa de prosperidade material pela obediência, não aconteceu com todos. Vários profetas foram, de certa forma, a escória da sociedade, desprezados, maltratados e mortos. Pagaram com a vida pela sua obediência. O Senhor nos prometeu sustentar, prometeu nos suprir, dando o básico para viver nessa terra. Porém, Ele nunca nos prometeu ostentação. Pelo contrário, Ele disse: não junteis tesouro nessa terra. Seria uma contradição absurda Jesus dizer: não junte, e depois Ele mesmo me encher de bens e me mandar usufruir e buscar mais e mais, cada vez mais. E me prometer ainda mais. Por isso, esse Jesus que os neopentecostais e muitos pentecostais pregam não é o meu Jesus. O meu Jesus é o Jesus das Escrituras, que não me prometeu riqueza, e sim um tesouro no céu. Nesses grupos, a profecia não cumpre na vida de todos. Só quem prospera são os líderes, porque o povo enriquece com as ofertas. Mas Paulo não ensinou assim aos seus companheiros. Aos seus companheiros de ministério, Paulo ensinou diferente. Veja o que ele escreveu para Timóteo. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Paulo não fez uma suposição. Os que querem ser ricos podem cair em tentação. Ele fez uma afirmação: cai em tentação. 1 Timóteo 6, verso 8 e 9. O autor de Hebreus diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes,
porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 3, verso 5. Paulo ainda diz aos romanos: sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodei as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12, verso 16. Os pregadores modernos da teologia da prosperidade dizem: nós temos que pedir coisas grandes para Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Que pena que a maior parte desse ouro e dessa prata está nas mãos dos ímpios. Talvez os papas também pensassem assim, que o ouro e a prata dessa terra pertenciam aos santos. Nesse século presente, talvez eles pensassem, e por se acharem santos, eles se apossaram do ouro. A prostituta do Apocalipse estava na visão de João adornado de ouro e pérola preciosa, e pedra preciosa e pérola. Eu não quero esse ouro, nem essa prata. Eu vou para uma cidade de ouro reluzente que me espera. Eu já recebi coisas grandes do Senhor, sua graça me basta. A maior parte desse ouro está no Vaticano, nos grandes templos, nos palácios. Estão na mão de outros povos. Que adoram outros deuses, maçons, muçulmanos, budistas, hindus. Bem, muito pouco entre os cristãos. Isso não soa estranho? Há muitos pastores ricos. Infelizmente, não parecem com os apóstolos. Os apóstolos davam a vida pelas ovelhas. Os pastores de hoje querem que as ovelhas dêem a vida por eles. Dizer que Cristo nos promete riquezas nesse século presente é afirmar duas coisas. Ele não cumpre o que diz, é mentiroso, o seu poder é inferior aos dos deuses, pois não consegue cumprir o que prometeu aos seus. Esse Jesus não é o meu Jesus. O meu Jesus cumpre com o que promete. Ele cumpriu com o que prometeu. Ele prometeu que a igreja passaria perseguição, e ela tem passado. Ele prometeu o martírio, e muitos foram mortos por amor do Evangelho. Ele prometeu que a igreja prevaleceria diante de tudo isso, e nós estamos aqui, testemunhando isso. Foi isso que o Senhor me prometeu, mas Ele também me prometeu uma coroa se eu for fiel. Sede fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Ele me ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos servi-lo como os anjos servem no céu, sem questionamento. E quando ele reinar sobre toda a terra, aí sim, como é no céu, será na terra. Todos se submeterão à sua vontade eternamente. Ele nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Nem devemos se preocupar com o dia de amanhã. As pessoas querem o pão da vida inteira, de uma só vez. E nem só isso. Eles querem mansão, mais mansões, carros, dinheiro, fama, sucesso. Que pena, não tiveram um encontro com Jesus.
e estão apegados às coisas fúteis da vida, comparada às que verdadeiramente importam. A graça nos basta. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Quando Jesus manda vender tudo e dar aos pobres, está nos ensinando que o papel da igreja é servir, que o cristão não pode ser egoísta e que atender o pobre é um papel fundamental da igreja. Temos que repartir o que temos com quem precisa. Nada é nosso, somos mordomos e temos o dever de repartir aquilo que Deus preparou para nós com o nosso próximo. Os que perecem não querem mais sofrer as aflições do Evangelho. Para eles é loucura abrir mão dos prazeres da carne para ser um verdadeiro adorador. Eles abraçam as promessas terrenas e buscam os prazeres imediatos. Mas isso para nós é loucura. Porém, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Mas todos não pregam o mesmo Evangelho. Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um outro Evangelho, diferente do que temos pregado, seja ele anátema. O que quer dizer maldito? E será que todos pregam o mesmo Jesus? Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receber outro evangelho que não recebeste, ou outro evangelho que não se receber outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. 2 Coríntios 11, 4. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados-se em anjos, em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Por isso, eu fico com as Escrituras, e a graça me basta. A graça nos basta. Que Deus abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.